Ok, vamos lá. Começar a gravar. Ok, tudo ok. Vamos lá. Bom, e aí galera, tudo bem com vocês? Saudade da aula aí pra vocês, falar bastante na cabeça de vocês, passar bastante atividade, bastante dever aí. Vamos lá então. Meu nome é Dimas, né? Professor Dimas aí de História. Né? A gente tem aí meu Instagram, meu WhatsApp, para vocês mandarem as atividades aí depois. Eu vou começar a gravar algumas videoaulas para vocês, vão ser aulas bem curtas, né? Bem diretas mesmo, né? Para tentar facilitar o trabalho de vocês quando vocês estiverem fazendo as atividades. Né? Então essas videoaulas são para ajudar vocês a assimilarem o conteúdo das apostilas, né? E também fazer as atividades. Espero que vocês estejam se cuidando, né? Sempre estiverem saindo, usar máscara, de preferência ficar em casa, né? Para que a gente possa passar por isso aí da maneira mais rápida possível e que a gente logo possa se encontrar aí de novo na escola, né? Tenho certeza que vocês estão com saudades aí também. Bom, o tema da nossa aula de hoje é tempo, espaço e formas de registro, e na apostila de vocês está na página 60, né? Lembrando aí que é a aula de história da segunda semana do sexto ano, beleza? Então sempre eu vou colocar aqui embaixo a semana que a gente está estudando. A primeira semana não deu para eu fazer, mas aí a partir da segunda eu vou sempre tentando fazer esses videozinhos aí para ajudar vocês. Bom, primeiro aí, para a gente entrar dentro dessa matéria, coloco uma pergunta aí para vocês, né? O que é história? Ah, pessoal, história é um estudo passado, história é aquilo que estuda coisa velha. Ah, não gosto de história só estuda coisa velha, gente que já morreu, um monte de país que eu não conheço, né? Muitos de vocês acabam dando essas respostas aí pra gente. Mas a gente vai ver que a história ela é muito importante, né? Ela tem um sentido por que a gente estuda história, né? Mas antes da gente entender por que a gente estuda história, a gente tem que entender exatamente o que é essa história, né? O que é a história, né? A primeira palavra que vem à cabeça de vocês é essa que está nesse balãozinho azul claro aí, ó, estudo do passado, né? A história estuda o passado, ela estuda aí as coisas que aconteceram no passado. Bom, isso é verdade. A história, ela estuda o passado. Ela não pode estudar o futuro, porque não tem como você saber o futuro, né? E não tem como ela estudar o presente. Por que ela não pode estudar o presente? Porque o presente é muito rápido, né? Então, ela tem que esperar os acontecimentos acontecerem, né? Para que eles possam ser estudados aí. Bom, aí a gente tem outros dois balãozinhos aí, ou em cima ou embaixo, né? Que são importantes. Olha só, estudação dos homens e a ciência dos homens no tempo. Tem um historiador, né, muito famoso, o historiador é o profissional responsável por escrever história, se chamava Mark Bloch. E ele tinha uma frase que era o seguinte: a história é o estudo dos homens no tempo. Se você quiser fazer qualquer professor de história ficar feliz, é só você falar para ele que a história é o estudo dos homens no tempo, quando ele perguntar o que é história, né? Por que essa frase é tão importante? Porque quando a gente fala que a história é o estudo dos homens no tempo, né, a gente está falando que a história estuda o ser humano, né, o homem no sentido de ser humano, no decorrer do tempo. Né? Então a gente estuda aí o ser humano, como que ele vivia em determinados períodos da história. Porque se você parar para pensar, o comportamento do ser humano, a maneira como ele enxerga as coisas, a maneira como ele vive, né, ela vai mudar muito, né, no decorrer do tempo. Né? Pensa, por exemplo, os seus pais, os seus avós, seus bisavós, como que eles viviam? Será que é da mesma forma que vocês vivem hoje? A infância deles é igual a de vocês? E vamos voltar mais aí, uma pessoa que vivia 1000 anos atrás. Será que ela tinha disposição de as coisas que a gente tem hoje? Claro que não, né? E a forma como as pessoas viam as coisas muda. Né? Se a gente parar para pensar, olha como que a nossa vida tem mudado, né? Se você falasse, por exemplo, ano passado, numa hora dessa, mais ou menos, você estava lá doido para ficar em casa, só jogando Free Fire, né? Tava querendo lá pegar ranking no Free Fire, chamando um, chamando outro para jogar Free Fire. Você não queria ir para a escola de jeito nenhum. E hoje, muitos de vocês estão querendo ir para a escola, porque não aguentam mais ficar em casa. Então, olha só como que as coisas mudam. Dependendo dos acontecimentos, as coisas vão mudando. E a história vai estudar justamente isso. Ela vai estudar como o homem, como o ser humano, vive em cada período da história aí. É uma narração de fatos, porque a gente vai tentar explicar as coisas que aconteceram, como que elas aconteceram. E é um processo dinâmico. O que é uma coisa dinâmica? É uma coisa que está sempre em movimento. A história ela não está parada. Ela não está parada por quê? Porque a gente pode descobrir novas coisas. Então, se a gente descobre novas coisas, ela é dinâmica.
Já que a história estuda os homens no tempo, ela estuda o passado, aí a gente entende por que a gente tem que estudar a história. Porque para a gente entender como que a gente vive hoje, a gente tem que voltar no passado. Algumas coisas a gente só entende se a gente voltar no passado e tentar compreender como que o ser humano vivia e qual caminho que fez com que a gente chegasse até onde a gente está hoje. A história não está sozinha, né? Como assim a história não está sozinha? Ela nem sempre consegue sozinha descobrir as coisas que aconteceram e descrever os fatos. Então ela tem algumas ciências que ajudam ela, né? A gente tem aí algumas dessas ciências. A gente tem aí a geografia, né? A geografia, ela vai estudar a descrição dos fenômenos físicos, biológicos, químicos, humanos que acontecem na Terra, né? Como assim a separação dos países, o clima, as movimentações das pessoas, né? Tudo isso é a geografia que vai estudar. Uma outra palavra importante aí, ó, é antropologia, né? O que a antropologia ela estuda? A antropologia ela vai estudar a origem, o desenvolvimento da cultura do homem, né? O que é cultura? Cultura é essa forma que a gente vive, né? Então a antropologia ela vai estudar aí as diversas formas, né, do ser humano viver, né? Então aí tem uma imagem, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela aí. É a arqueologia, né? A arqueologia, através de escavação, ela vai estudar os costumes de povos antigos, né? Vocês já devem ter visto em filme, em jogo, em desenho. O arqueólogo vai lá, cava a terra, né? Ele procura lá um vestígio, um resto de um osso, um resto de alimento, alguma coisa assim. Né? Essa aí é a arqueologia. A sociologia. A sociologia ela vai estudar a sociedade, né? A forma como o ser humano vive em grupo, né? Dentro da sociedade. A economia ela vai estudar como que se dá a produção, a distribuição e o consumo de bens, ou seja, de coisas. Né? Então, o ser humano, quando ele começou a realizar as primeiras trocas, né? Como que são as trocas hoje, tudo isso é a economia que vai estudar. E a geologia, né, que parece bastante com geografia, mas ela estuda uma parte diferente. Né? A geologia está interessado em entender como que a Terra se formou, né? Então, qual que é a origem da Terra? Lembrando que a história ela só estuda a partir do momento que existe o ser humano, né? Antes do ser humano, a história não estuda. Então, por exemplo, o período dos dinossauros, a história pode estudar? Não. Por quê? Porque aí não existia, né, o ser humano ainda. Bom, agora vamos aí para a hora mais legal de todas, a hora das atividades, né? Então vocês vão aí na apostila, no PET, né? Vocês vão aí na segunda semana, né, do 6º ano de história e tem uma atividade aí para vocês. Olha só, a relação entre a história e as outras áreas de conhecimento. Para construir o conhecimento histórico, o historiador recorre aos saberes de outras ciências, tais como a antropologia, a sociologia, a arqueologia, a economia, entre outras. É importante perceber que a história se relaciona com outras áreas do conhecimento. Chamamos essa colaboração entre as ciências de interdisciplinaridade. Então, interdisciplinaridade é essa ligação entre essas várias ciências aí. Aí a gente tem 4 dessas ciências: antropologia, sociologia, arqueologia e economia. Eu já falei sobre todas essas aí. Aí embaixo da atividade tem um quadro. Se vocês olharem, tem uma imagenzinha aí para cada uma. Vocês vão completar. A arqueologia, qual dessas imagens aí que vocês acham que é a arqueologia? A economia, qual dessas imagens que é a economia? A antropologia, né? E a sociologia? Né? Então, são as 4 palavras que estavam lá em cima, vocês vão colocar aí embaixo. E vocês vão procurar no dicionário o significado de cada uma delas. Né? De arqueologia, de sociologia, de economia e de antropologia. Lembrando que vocês têm que colocar a palavra de acordo com a figura aí. Ok? Quem não tiver dicionário, né, no vídeo mesmo eu já expliquei cada uma dessas palavras. Só vocês voltarem um pouquinho que vocês vão entender. Na número 2, vocês vão marcar a alternativa correta. Então, vocês vão ler essas alternativas aí e vão marcar a correta. Lembrando que no caderno, vocês podem copiar só a que tiver certa, ok? Só a que vocês acharem que tiver certa. Vocês podem ler com atenção aí, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Bom, então, a gente termina o nosso vídeo aqui, né? Eu sei que foi um vídeo bem rápido, mas eu espero que tenha ajudado vocês. Agora vocês vão responder no caderno as perguntas, né? Vocês vão tirar a foto e me mandar pelo WhatsApp, que vocês já têm, né? Tem lá no grupo. Pode me mandar a foto. Não esqueça de, na hora que vocês forem me mandar a foto,
digita na mensagem o nome completo de vocês e a turma, para que eu possa me organizar aí. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês, que vocês tenham conseguido fazer atividade. Qualquer dúvida a gente atende vocês aí durante a semana, ok? Boa semana para todos, bons estudos e até mais!